Irmãos, eu tenho uma breve meditação para a nossa vida de manhã. Me desculpe aí, porque trabalhei à noite e, pela graça do Senhor, consegui força para estar aqui reunido com os irmãos. Eu tenho uma palavra para a igreja, uma palavra que tem me tocado em mim, despertado em mim, e eu quero trazer para a igreja. E eu até intitulei essa mensagem, não falei nada ali para a mídia, e eles podem colocar. É uma palavra que diz sobre sermos solidários com o pecado e com os pecadores. É uma palavra assim, no início já, pelo título, uma palavra parece um pouco pesada, porque fala conosco, nos confronta da solidariedade que nós temos ainda com o pecado e com os pecadores. Eu não estou falando que nós não temos que conviver com os pecadores, irmãos. Nós temos que conviver. Eu estou falando na questão de sermos solidários. Queremos estar junto mais dos pecadores do que com o irmão. Eu, quando escrevia isso, eu pensava na viagem que eu tive com o Alex de lá para cá, e eu pensava nas coisas boas que nós tivemos conversando ali no carro. Foi uma bênção. Assistindo o culto, vendo a Lisa aqui, dar uns pulos aqui. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Nós ficamos muito felizes ali, ouvindo a irmã, ouvindo a mensagem do pastor Ronaldo, falando sobre a profundidade, que nós temos que imergir nessa profundidade. Irmãos, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto de estar no meio dos meus irmãos. Eu quero estar no meio dos meus irmãos. Então, essa palavra é um despertamento para nós, para que nós não queiramos estar fora disso aqui. Nós temos que querer estar aqui. Nós não podemos ser solidários, irmãos, com o pecado e os pecadores. Então, o primeiro versículo que eu quero ler com os irmãos, vão ser muitos versículos, eu peço a ajuda da mídia mais uma vez, Mateus 10 e 14, por favor. É um texto conhecido, são palavras do nosso Jesus. Veja bem, irmãos, se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. E o outro, em verdade, lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Por que eu coloquei esse versículo aqui, irmãos? Porque essa questão de querer insistir com pessoas que realmente já disseram que não querem esse bem maior que nós temos, por vezes faz com que nós pequemos também. Faz com que nós possamos errar também. Então, quando nós somos aconselhados pelo Senhor Jesus Cristo a chegar nas casas, a chegar nas pessoas e falar claramente para elas sobre o Evangelho, descrever ali o que nós vivemos, o que a Bíblia nos ensina, e a pessoa mesmo assim não quiser, eu não quero, e você fala de novo, eu não quero. Irmãos, não desista de orar por essa pessoa, mas não queira também um convívio inteiro com essa pessoa. Essa pessoa, por vezes, pode te levar a pecar. Então, você tem que ter cuidado. É uma palavra que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês, desde o início, prestem mesmo atenção, para que nós possamos, irmãos, sair daqui com um entendimento, sair daqui com sabedoria no nosso coração, sair daqui com essa palavra, para que nós possamos caminhar bem. Então, volto a dizer sobre o versículo que lemos aqui já no início. Sacuda o pé dos seus pés, sacuda a poeira dos seus pés, e vá, leva a sua paz. Não continue nas casas que não te querem, porque pode te fazer confusão, pode trazer maldade para a sua vida e você sair com o coração contaminado. Então, tenha atenção. Nós temos que ter atenção, meus queridos, até em pregar a palavra do Senhor Jesus. Temos que ter atenção, temos que ter este entendimento. Irmãos, por favor, não queiram, não entendam que eu estou falando contra pregar o Evangelho. Nós somos pregadores verdadeiros da palavra do Senhor. E nós queremos continuar assim. O texto, o título da mensagem é Solidários com o pecado
e os pecadores. Isso nós não podemos ser, mas continuar orando pela causa deles, continuar apresentando eles nas mãos do Senhor, é obrigação nossa que já temos Jesus Cristo. Então, meus amados, vamos seguir mais aqui um pouco, aprendendo um pouco da palavra do Senhor. Eu estava preparando essa mensagem e pensava mais no tipo estudo bíblico, que o pastor Paulo Batistão pode nos aí trazer estudos bíblicos para nós, né? Eu fiquei sabendo da última vez aqui, eu não participei porque já estou casado e bem casado, pela graça do Senhor Jesus, que foi um ensinamento aqui de grande proveito, Então, que os estudos bíblicos voltem mesmo para a casa do Senhor, para que nós possamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. Irmãos, isso aqui é uma fonte inesgotável, inesgotável. Nós estamos sempre aprendendo com a palavra do Senhor. Queiramos isso, não vamos fugir de aprender a palavra do Senhor. Então, irmãos, assim sendo, não vamos, já começamos a aprender, né? Não vamos solidarizar, não vamos querer estar juntos para estar junto. Por que eu falo estar junto? Porque essa insistência em estar junto, eu já disse aqui, pode nos causar mal. Ou é só eu que estou errado, ou estou certo? Não, irmãos, vamos pensar direitinho. Temos que pregar a palavra do Senhor. Eu quero repetir isso. Nós temos que pregar a palavra do Senhor. Há tempo, fora de tempo, temos que pregar. Mas o próprio Cristo nos ensina, olha, se você chega com a paz e eles não querem a paz, sai fora. Carrega a paz com você. Não fique lá até a paz sair do seu coração. Não. Essa paz tem que continuar com você, para levar para outra casa, que pode aceitar e pode ser salvo como nós somos, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Seguindo, Romanos 12 e 2. Romanos 12 e o versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o conselho para nós aqui, meus queridos, é não amoldar com os padrões desse mundo. Não querer ficar parecido com as coisas deste mundo. Por quê, irmãos? Porque só de querer ficarmos parecidos com os padrões deste mundo pode nos causar destruição. Só querermos estar parecendo com os padrões deste mundo pode nos causar destruição. Irmãos, nós temos que entender de uma vez por todas, nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Nós temos que viver conforme os padrões dos céus. Nós não podemos também viver em conformidade com as pessoas que estão erradas. Nós temos que anunciar a palavra do Senhor para eles. Temos, mas nós não podemos conformar, nós não podemos tornarmos parecido com essas pessoas, de maneira alguma. Nós não podemos nos contaminar. Nós podemos sim pregar a palavra do Senhor para os perdidos, vou citar aqui drogados, mas nós não vamos passar a usar drogas. Para as prostitutas, para os prostitutos, mas nós não vamos nos prostituir. Entendem, irmãos? Eu quero ser muito claro com essa palavra. Nós temos que pregar a palavra do Senhor, mas nós não podemos solidarizar com o erro das pessoas e com o pecado das pessoas. Então, não amoldeis com os padrões deste mundo, padrões de beleza, riqueza e beleza. Prazer, riqueza e beleza. Eu coloquei só 3 padrões aqui. Por quê, irmãos? O mundo vive à procura de prazer. Todo tipo de prazer, o homem e a mulher, o homem de uma forma geral, anda à procura. E nós temos que fugir disso. Os padrões de riqueza. Hoje o ser humano faz tudo para conseguir riqueza. E aí, este fazer tudo vem para dentro da igreja e nós nos tornamos parecidos com eles. Nós não podemos tornar parecidos com os padrões deste mundo. E na questão da riqueza, a riqueza fala de prosperidade, não é, amados? Prosperidade.
E a prosperidade que não traz dores para nós é só o Senhor que dá. Não é outro, irmãos, não é o padrão desse mundo que nos traz riqueza, que não nos acrescenta dores. Todos os padrões deste mundo para trazer riqueza, por vezes acrescenta dores e por muitas vezes morte. Tenhamos cuidado em querer parecer com isso. Vamos sair fora. Vamos sim buscar a prosperidade no Senhor Jesus. Padrões de beleza. O homem faz tudo para ficar bonito, para ser belo como eu, mas é difícil. Podem rir, irmão. Mas a minha esposa fala que eu sou bonito. Amém, glória a Deus. Estou com saudade já. Pastor também tá, pastor? Tá vendo? Irmãos, realmente faz muita falta para nós. Muita falta. Pequenas coisas, né? E às vezes não é só a comida, às vezes não é só dormir junto. É um momento de convívio, de conversa, né? Que a gente habitua e depois nós realmente sentimos falta. Conselho aí para os namorados. Amém? Então, meus queridos, não vamos amoldar com os padrões deste mundo. Existe um tratamento para isso. No próprio texto, coloque por favor, em Romanos 12, 2. O próprio texto trata disso, irmãos. Veja bem, não vivam conforme os padrões deste mundo. Tá? Está entendido? Depois veja só o tratamento. Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da sua mente. Você tem que querer ter a mente renovada pelo poder da palavra do Senhor Jesus, irmãos. Não tem que ter resistência. Quando a palavra do Senhor diz que tem que ser neste caminho, passe por ele, não passe por este. Porque você pode estar sendo moldado pelo padrão deste mundo. E depois vem o resultado, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias? Irmãos, esse texto é completo. Nos ensina, primeiro, nos aconselha, não vivam conforme os padrões deste mundo. Depois, mas renovem a sua mente, deixe que a sua mente seja transformada. Depois o resultado, para quê? Para que possamos experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu acho que todos nós queremos ter isso na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Estamos entendendo até agora, meus amados? Irmãos, dia desse eu até comentava com alguns amados, alguns irmãos aqui da igreja, sobre pregadores da palavra do Senhor. Eu citava alguns nomes, falava, né, que eu nunca vou ser que eu diga assim, irmãos, o pregador, há estilos de pregação, há jeitos de pregar, e nós não somos iguais. Eu nunca vou ser como o pastor Ronaldo, como o pastor Paulo Batistão, como o pastor Carlos, como o pastor Ivaldo, mas eu falava quando o pastor Tiago estava aqui pregando, o Tiago lá da Lagoa, eu olhava para aquele querido e falava assim, meu Deus, que bênção, que coisa boa eu ouvir aquele homem, mas eu não consigo fazer do jeito dele. Mas eu sei de uma coisa, irmãos, o Deus que faz com que ele fala aqui é o mesmo Deus que me ajudou a escrever isso aqui. É o mesmo Espírito Santo que iluminou a minha mente. É isso que me dá tranquilidade. É isso que me dá tranquilidade para passar a palavra do Senhor. Porque eu tenho convicção do que é o Senhor que está dirigindo as minhas palavras. Às vezes, um pouco duras, né? Dura que eu digo, irmãos, não é de dureza, na condição de transmitir, por vezes. A transmissão da mensagem, irmão, exige didática das pessoas. Há pessoas que têm mais facilidade, e eu louvo ao Senhor por essa igreja, irmãos. Essa igreja tem mestres da palavra do Senhor, e eu louvo ao Senhor por isso. Eu fico feliz de ouvir os irmãos que aqui ministram a palavra do Senhor. Amém? Vamos dar seguimento aqui. Vai ser muito rápido, irmãos. Mais uma vez digo, mas realmente dessa vez vai ser rápido, e nós vamos sair daqui entendidos mais um pouco da palavra do Senhor. Vamos ver Salmos 1:1 sobre essa questão de não solidarizar com o pecado e o pecador. Veja bem, olha, bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio. Deixa aí o versículo, por favor. Conselho do ímpio. Irmãos,
não aceite conselho de ímpios. Não aceite. Ah, pastor, você está sendo radical. Não, irmãos, não estou sendo radical. É porque você aceita um bom e aceita 1000 que não presta. Este é o problema. Às vezes sai um bom conselho, mas às vezes sai 1000 que não presta e você, por vezes, tende a aceitar os 1000. Então, meus irmãos, não ande segundo o conselho dos ímpios. Um ímpio não pode te aconselhar. Um ímpio não tem condição espiritual para te ajudar com conselhos para essa vida. Irmãos, acredite nisso. Não tem condição. Nós que somos de Jesus, nós que já aceitamos a palavra do Senhor, nós temos que atentar por essa condição. Nós temos que aceitar conselho de pessoas salvas, pessoas que conhecem da palavra do Senhor, pessoas que... E falo, irmãos, não só na condição espiritual, eu falo nos negócios também, eu falo no cuidar de uma casa, no relacionamento familiar, eu falo de uma forma geral. O ímpio não está preparado para te aconselhar. Veja bem, irmãos, hoje, um filho tem uma disfunção sexual, vamos dizer desta maneira. Aí tem que levar ele para um psicólogo. O psicólogo vai dizer para ele que não, ele está certo. Ele quer ser homossexual, deixe ele. Ele quer ter essa vida. Agora, se você levar para um psicólogo salvo, um psicólogo crente, ele vai ensinar segundo a palavra do Senhor. Não tenho nada contra os homossexuais, eu os amo como amo os irmãos. Que fique bem claro diante das redes sociais. Eu os amo como amo os meus irmãos. Então, eu falo na questão de aconselhar. Não leve um filho seu para ser aconselhado, por exemplo, um psicólogo que não é cristão. Ele vai aconselhar errado. Também não tenho nada contra os psicólogos, eles nos ajudam também. Mas há áreas que não pode ser levado. Tem que ser tratado na igreja, tem que ser tratado com os líderes, com os pastores. E se for um caso profissional, leve para um psicólogo cristão, um psicólogo que conhece a palavra do Senhor. É só uma parte aqui para que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor Jesus. Então, conselho dos ímpios não é para aceitar, irmãos. Não é. Não vale a pena, porque não vai te levar para um bom caminho. Jó 21:16 diz: vede, porém, que a prosperidade não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Então, meus irmãos, cuidado. Esteja longe de você. Esteja longe. Não quero radicalizar. Eu estou falando sobre a palavra do Senhor Jesus. Vocês acreditam, não acreditam? Está tudo aqui na palavra do Senhor Jesus. Depois, o segundo diz: não se detenha no caminho dos pecadores. O que é, irmãos? Não pare no caminho dos pecadores. Por quê? Há distrações. Há distrações, irmãos. O caminho do pecador, há distração. Eu não estou dizendo, mais uma vez, que você não tem que anunciar a palavra do Senhor no caminho com os pecadores. Mas eu quero dizer, não deter. É não ficar junto. É não querer estar sempre com os pecadores. Não queira, não detenha no caminho dos pecadores. Por quê? Porque traz distrações. Provérbios 4, 14 a 17, por favor. Provérbios 4, 14 a 17 diz assim: não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem, se não fizerem o mal. O sono foge deles, se não fizerem alguém tropeçar. Você não quer deter no caminho de pessoas que querem fazer você tropeçar. Não queiram fazer isso, meus amados. É destruição para a vossa vida. E nós queremos andar no caminho do Senhor, nós queremos viver a realidade do Evangelho, nós queremos viver a condição de salvos e sermos prósperos nessa terra, prósperos segundo a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Depois, irmãos, a terceira parte desse mesmo versículo 1, do Salmo 1:1 diz: não assentar
na roda dos escarnecedores. Irmãos, a roda dos escarnecedores aqui é ampla, mas vamos reduzir para os zombadores do que é sagrado, do que é de Deus. Aquelas pessoas que têm prazer em falar mal do nosso Deus. Eles querem, pensam que estão te tratando mal, né? Mas eles estão tratando mal o próprio Deus. E eles têm prazer nisso. E você está lá sentado com eles. Você está lá convivendo com eles, aceitando eles falarem mal do nosso Deus, falar mal do sagrado. Irmãos, não devemos assentar nessas rodas. Ser claro, olha, aqui para mim já não dá mais. Já está falando do meu Deus. Olha, e aí é um bom momento para pregar a palavra do Senhor. É um bom momento de abrir, como se diz, um parêntese e falar assim, olha, esse Deus que você está zombando aí, Ele pode salvar a sua vida. Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode transformar o seu coração. Não fale mal desse Deus. Mas se Ele insistir, nós temos que sair. Nós não podemos ficar ali sentado, ouvindo escarnecimento a respeito do nosso Deus, a respeito do Espírito Santo, a respeito de Jesus Cristo, a respeito dos pastores, a respeito dos irmãos, a respeito do dízimo, a respeito das ofertas. Tudo isso é o sagrado, irmãos. E nós não podemos assentar com pessoas que só falam mal disso. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo solidários. Solidário com o quê? Solidários com o pecado. E nós não queremos ser isso, irmãos. Nós queremos ser solidários com as pessoas que estão indo para o céu. Irmãos, eu tenho que tolerar vocês. Vocês têm que me tolerar também. Por quê, irmãos? Porque nós estamos indo para o céu. É uma caminhada. Nós temos problemas, nós temos desigualdades. Somos desiguais, somos diferentes. Mas nós temos que nos aceitar, porque nós servimos a um Deus que nos leva para o céu, um Deus de unidade, um Deus de poder, um Deus que quer nos ver bem e quer que nós sigamos o caminho dele. Aqui sim, irmãos, aqui tem que haver perdão. Tem, não pode haver conversinhas. E quando houver, meu irmão, me perdoe. Aqui tem, aqui eu tenho que aceitar o irmão, eu tenho que sentar na mesa com o irmão mesmo não querendo. Aqui tem que ser assim. Lá fora não, irmãos. Sente para falar do amor de Deus, sente para pregar a palavra do Senhor. Mas se começar a falar mal do Deus que você serve, use o falar mal para falar de Deus para eles, mas se insistirem, sai fora. Sai fora, porque você poderá estar sendo solidário com o pecado e com o erro deles. Então, irmãos, lendo o versículo por inteiro agora, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não vou ler, o tratamento, né, irmãos? Veja bem o versículo 2, né? Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é o tratamento, irmãos. Isso é uma maravilha para nós. Pelo contrário de assentar na roda dos escarnecedores, pelo contrário, nós temos prazer na lei do Senhor. E nesta lei nós meditamos de dia e de noite. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. O Senhor é bom, irmãos. O Senhor é muito bom para conosco. O Senhor deixou a palavra dele escrita para nós. Irmãos, vocês já pararam para pensar que há pessoas por este mundo que não têm o privilégio que nós temos, irmãos? Irmãos, nós somos indesculpáveis na presença do Senhor. Nós estamos sendo avisados todos os dias. Se nós quisermos ser mais avisados, é só nós buscarmos a palavra do Senhor, que está disponível para nós. Há irmãos nossos sofrendo por este mundo afora, que não têm o acesso à palavra do Senhor que nós temos. Não tem, irmãos, não tem. Isso já não é mais. É assim. A missionária Sônia, que é mais entendida nesse assunto, pode falar. É isso que acontece. Há irmãos nossos que não têm acesso à palavra do Senhor. E nós temos acesso à palavra do Senhor escrita, nós temos acesso digital, nós temos acesso da palavra do Senhor pregada aqui pelos pregadores do Senhor aqui. Nós temos acesso. Nós somos indesculpáveis.
Amém? Nós não vamos, irmãos, de maneira nenhuma, solidarizar com o pecado e nem ficar assentado, como diz o texto, na roda dos escarnecedores, na roda daqueles que zombam do sagrado, que zombam das coisas que nós amamos. Nós não iremos fazer isso. Amém? Glória a Deus. Seguindo aqui, meus queridos, como eu disse, parece mais um estudo, né, do que uma mensagem, como os meus irmãos entregam aqui, e eu fico maravilhado em ouvir, mas, como eu disse também, é dirigida pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, um detalhe aqui para nós é sobre a questão de fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22, por favor. Abstenha-se de toda forma de mal. Toda forma de mal. Tudo aquilo que é mal, meus amados, nós temos que sair fora também. Temos que fugir, evitar. Eu escrevi aqui, evitar, recusar, nunca aceitar, não fazer parte, fugir mesmo. Temos que fazer isso, irmãos. Se é mal, não presta para nós. Se é mal, se aparenta ser mal, vamos fugir. Porque se nós estivermos aceitando estar junto de pessoas que praticam o mal, não evitando essas pessoas, nós estamos sendo solidários. E se nós estamos sendo solidários, nós estamos pecando. Então, andando aqui bem rápido, nessa questão de fugir da aparência do mal, eu decidi, irmãos, a não ir em festas da minha empresa. E por quê? A festa é regada à bebida alcoólica, para começar. E é um conselho para os meus amados. Eu não estou dizendo que você não pode ir. Eu decidi não ir. Eu trabalho numa grande empresa em Portugal. As festas são mesmo muito grandes. São festas mesmo muito boas. Mas eu decidi por quê? Porque havia ali muita aparência do mal. Havia. E as pessoas, quando começam a beber, elas ficam tão à vontade. Vocês sabem disso, né, irmãos? Eu não estou falando nada novo. E aí eu olhava para aquilo e falava, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho comida em casa. Eu tenho uma Coca-Cola em casa, como diz os meus... Não está aqui o Tiago. Eu tenho um sumo em casa. Para que eu tenho que estar aqui? Irmãos, eu decidi, nunca mais fui. Já vai para mais de 10 anos, talvez. Mais de 10 anos. Que eu não vou em festa da empresa. Porque eu senti lá a aparência do mal. Então eu dou esse conselho para meus amados. Se conseguirem enxergar lá o mal, a aparência do mal, não vá também. Vai fazer bem para a sua vida. Para mim fez. Para mim fez e fez muito bem. Então, meus queridos, não vamos estar com essa questão de ficarmos com aparência. Só parece que é mal, mas não é tão... É mal sim, irmãos. É mal. É mal. Não vamos ficar só com esse pensamento. Parece que é mal. É mal. Eu vou repetir uma coisa aqui que eu falo muitas vezes. O grande problema nosso, irmãos, é que nós vemos Deus nas pequeninas coisas. E citamos, olha, uma abelha, uma flor, não sei o quê e tal. Como a gente vê Deus. Mas aí a gente não vê o diabo nas pequenas coisas também. Pequenas coisas. Está lá ele infiltrado. E por vezes nós não vemos. E vemos às vezes e deixamos passar. Então, irmãos, vamos ter esse entendimento de fugir da aparência do mal. Versículo do 1 Tessalonicenses 5, o 23 e o 24, por favor, vamos ler. O mesmo Deus da paz o santifica em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O próximo, fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. É o próprio Deus que vai fazer isso em nós, irmãos. É o próprio Deus que vai nos ajudar a vencer e enxergar essa aparência do mal. É o próprio Deus que vai nos fazer ver, olha, tem mal aí, e eu não vou. É o próprio Deus. Por quê? Porque Ele é fiel. Fiel. Nosso Deus é fiel. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Então, meus irmãos, vamos seguir neste entendimento. Fugir da aparência do mal. Vejo o mal, estou fora. Amém? Glórias a Deus.
Seguindo aqui, meus queridos, João 2,15, fala muito claro de uma questão de não amar o mundo. Pode colocar? 1 João, desculpe, meu querido. 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Claro, né, irmãos? Mas, por vezes, a gente não entende isso. Mas é muito claro. Olha, não tem muita entonação, tem poucos pontos, tem um ponto, uma vírgula, 2 pontos, uma vírgula. E nós amamos, irmãos. Nós amamos muitas coisas do mundo. Nós sabemos de muitas coisas do mundo. E nós sabemos, irmãos, de muitas coisas da telenovela. Agora eu virei pastor agora, né? Nós sabemos, irmãos, de muitas coisas dos filmes. Nós sabemos de muita coisa de músicas mundanas. Sabemos? Isso tem a ver com amor ao mundo. Tem diretamente a ver com amor ao mundo. E, irmãos, é claro para nós, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Eu disse no início, nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós já temos que entender isso. Nós já estamos assentados lá em cima. Está aqui esse corpo, mas nós estamos assentados lá em cima. Essa equação, por vezes, é difícil, mas é isso que é. É isso que é. Nós não devemos amar o mundo, porque nós não somos de cá, nós somos do céu, e nós não queremos ficar solidário com aquelas pessoas que insistem em amar o mundo. Insistem em amar o mundo. Ali fala um conselho para nós, mas aqui o geral aqui é para que nós não possamos estar associados a essas pessoas. Eu creio, irmãos, que nós já não amamos o mundo, mas o conselho aqui é para que nós não fiquemos associados às pessoas que ainda amam o mundo. E, mais uma vez, irmãos, por favor, entenda, eu não estou falando que nós não devemos amar pessoas. Eu estou falando da prática. A prática errada que as pessoas insistem em fazer, e, por vezes, nós estamos caminhando com essas pessoas e nós temos que ter o cuidado de não passar a praticar o que essas pessoas fazem. Então, não amemos o mundo, e nem o que há no mundo. E eu pus aqui um tratamento, que é João 15, agora sim, João 15, 17. Este é o mandamento, este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. O amor, irmãos, o amor é o tratamento para as pessoas que ainda insistem em amar o mundo. Amem estas pessoas, não amem a prática dessas pessoas. Aceitem, por favor, esse conselho. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Amamos, que nós possamos verdadeiramente amar pessoas, nunca a prática errada que elas possam ainda estar fazendo. Não é maldade, irmãos, não é maldade. Nós temos a tendência de querer ser, por vezes, mais bondosos do que Deus. E não é isso, irmãos. Nós temos que seguir amando as pessoas. A palavra do Senhor é clara, amar as pessoas. Mas a prática erradas que elas estão fazendo, não temos que solidarizar, não temos que achar que está tudo bonitinho, que é até engraçado. Não, é falar a verdade. Olha, você está errado. Você está no adultério, você está errado. Irmãos, não aceite, um amigo seu falar que está traindo a esposa e você acha uma piada isso, acha engraçado. E a esposa traindo o marido e você acha uma piada, acha engraçado. Não, corte logo, isso está errado. Isso é erro, isso está errado. Então, meus irmãos, aí sim temos que ser radicais. Nós não podemos solidarizar com as pessoas que praticam o erro e com o erro das pessoas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, irmãos, que Deus nos ajude a sermos fiéis, e que eu possa ser fiel a essa palavra também, irmãos.
que o Senhor me ajude a ser fiel em completo a essa palavra. Dando seguimento aqui na questão das mentiras, tolerar e aceitar mentiras. Irmãos, o pai da mentira é Satanás, é o diabo. E por vezes nós toleramos mentiras. Nós aceitamos mentira dos outros, sabemos que é mentira e aceitamos. E por vezes não aceitamos, mas está tudo bem, ele é assim mesmo. Não, irmãos, nós temos que falar para as pessoas, olha, isso é mentira, rapaz. Isso é mentira. Irmãos, eu estou aprendendo a fazer isso. Estou aprendendo. Eu não estou, como digo, eu não estou aqui subindo e falando, eu sou tal, eu faço assim. Não, não, não. Eu também estou aprendendo essa questão de aceitar mentiras. Não é que você está errado, mas você tem que falar com a pessoa. Fala, peraí, isso é mentira, rapaz. Isso não é assim? Mas por vezes você não quer desagradar. Acontecem com vocês? Comigo acontece. Então, irmãos, se nós continuarmos nessa vida de aceitar e de tolerar a mentira que é falada ao pé de nós, perto de nós, nós estamos sendo solidários com o pecado. E ser solidário com o pecado é um erro. É erro. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a não tolerar e não aceitar as mentiras. Provérbios 12, 22, eu escrevi aqui, o Senhor odeia os lábios mentirosos. A parte A é clara. O Senhor odeia os lábios mentirosos. E depois o tratamento vem a seguir. Mas deleita com os que falam a verdade. Então, meus irmãos, vamos cancelar e vamos ajudar as outras pessoas a não falar mais a mentira. E vamos combater a mentira. Se combate a mentira com a verdade da palavra do Senhor, a verdade que transforma a vida, a verdade que salva, a verdade que cura, a verdade que vai nos levar para o céu. Esta é a verdade que tem que ser sempre difundida no nosso meio. Se nós, irmãos, se nós aceitarmos essa questão da mentira, nós estamos indo diretamente contra uma coisa que Deus odeia. Eu creio que ninguém aqui quer ir assim, diretamente contra uma coisa que Deus odeia. Deus odeia a mentira, né? E eu vou aceitar a mentira. Espera aí, tem uma coisa errada. Como eu disse, tem uma coisa errada nessa equação. Deus odeia e eu aceito. Eu até passo para frente às vezes. Imagine. Então, irmãos, que Deus nos ajude a não tolerar a mentira. Que nós possamos ser verdadeiros e quando vier uma mentira para nós possamos combatê-la com amor no coração sempre. Nós, irmãos, somos pessoas que amamos as outras pessoas. Então, aqui não é radicalismo. Aqui é que nós possamos aprender para que nós possamos atuar lá fora, que nós possamos ensinar as pessoas, que nós possamos, com amor, irmãos, com sentimento no coração, podermos falar, você está falando mentira. E pronto. E ali começa uma nova realidade para aquela vida. Amém? Ajude, aconselhe e use o próprio versículo da palavra do Senhor. E que é claro em dizer que o Senhor odeia os lábios mentirosos. Não brinquem com o poder de Deus. Não deixem as pessoas que brinquem com o poder de Deus insistirem em estar do seu lado. Irmãos, o poder de Deus é tudo. Então, meus queridos, eu lembrava quando escrevi aqui sobre Sansão. Sansão foi um brincalhão. Ele brincou muito com o poder de Deus. Minha força, eu escrevi aqui, se me amarrar com 7 fibras novas de arco, da flecha, né? Minha força está acabada? Brincadeira. Depois, olha, me amarra com cordas novas. Mais uma brincadeira de Sansão. Depois, brincadeira com o poder de Deus que estava nele. O problema está aqui. Brincadeira com o poder de Deus. Depois, olha, se amarrar com 7 madeixas em forma de rede, olha, já não tem mais força. Andou brincando, irmãos, com o poder de Deus que estava nele. Nós conhecemos o final dele. Entendam? Até que uma hora ele falou a verdade, né? E parou de brincar. E aí a coisa ficou complicada para o lado dele. Então, meus amados, não vamos brincar com o poder de Deus. O nosso Deus é todo-poderoso. Ele domina sobre todas as áreas. O domínio do Senhor, irmãos, é sobre todas as áreas da nossa vida,
da natureza, do nosso interior, irmãos. O nosso Deus domina-nos. E por vezes, irmãos, eu me pego a orar assim: Deus, domine a minha vida, domine a minha boca, domine a minha mente. Porque, irmãos, é só Deus que pode fazer isso. É só Deus que pode fazer isso. Então, mais uma vez repito, não vamos brincar com o poder de Deus. Gálatas 6:7 diz, por favor, Gálatas 6:7, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Vamos fixar ali, irmãos, de Deus não se zomba. Não vamos, irmãos, não vamos brincar com as coisas de Deus. Não vamos zombar do Senhor nosso Deus. Vamos seguir acreditando no poder dele. E quando houver pessoas ao pé de nós que insistem em brincar, em zombar do nosso Deus, nós possamos combater esse povo com a própria palavra do Senhor Jesus, que é clara em dizer, não se enganem, meus irmãos. Irmãos, é palavra do Senhor. Não sou eu que escrevi isso. Não se enganem, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isto colherá. Como diz o nosso pastor Ivaldo, isso aqui daria uma mensagem para horas. Mas, meus amados, vamos fixar nisso. Não vamos brincar com o poder de Deus. O exemplo aqui dado foi de Sansão. Sansão brincou, até que se deu muito, muito mal. Outra coisa, irmãos, sobre a questão das palavras torpes, dos palavrões. Meus queridos, temos que ter cuidado com isso. Primeiro, um ensinamento para a igreja. O cristão não deve ficar falando palavrões, não deve ter boca suja. Não, meus amados. O cristão tem que falar sobre o amor de Deus, sobre a transformação que Deus fez na vida dele, na vida do meu irmão. Disso que nós temos que falar. Palavras sujas não é para nós. Agora, dentro mais da mensagem, é a questão de estar ao pé de pessoas que só falam isso, só falam palavrões, só falam palavras torpes, palavras de duplo sentido. Temos que sair de perto dessas pessoas, irmãos. Temos que ensinar para eles a verdade. Irmãos, aqui é claro a palavra do Senhor, para vocês, para mim. A primeira coisa é ensinar a verdade. Ensinar a verdade, não podemos deixar. Temos que falar, olha, meu irmão, você está errado nisso, nisso, nisso. A palavra do Senhor diz isso, isso e isso. E como dizem, e tirar o seu time de campo. Por quê? Para você não se contaminar. Para você não ficar igual a ele, ficar parecido, ficar solidário, que para mim é o pior dos males. Ficar solidário, ficar ali do lado, aceitando aquilo. Não, irmãos, pessoas que têm essas práticas não podem ser nossas amigas. Não podem. Não podem, irmãos. Nós temos que conviver com pessoas santas e salvas e que falam a verdade e que não falam palavras torpes. É com essas pessoas que nós temos que conviver. E, mais uma vez, deixo claro, para que não possa haver nenhum comentário diferente do que eu estou a falar. Nós estamos aqui, irmãos, falando primeiro sobre pregar a palavra do Senhor. Isso está em primeiro lugar, irmãos. Em qualquer lugar, a qualquer hora, nós temos que falar da palavra do Senhor. Mas o meu conselho é não conviver com pessoas que podem te ferir, te ensinar coisas e práticas que não são bem vistas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 4:29 é um texto conhecido. Efésios 4:29, por favor. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Que maravilha, que conselho. Primeiro, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Nenhuma, irmãos. Depois, mas unicamente a que for boa para edificação. A que for boa para edificação. Que eu não queira destruir meus irmãos com palavras. Que eu venha falar palavras que vão edificar os meus amados. Que eu venha falar palavras que venham transformar os meus irmãos. Nunca palavras sujas, palavrões, e assim sucessivamente. Lembrei agora de um pastor que falava sempre disso, sucessivamente.
Irmãos, já estou para terminar. Temos que tentar, irmãos, estar longe dos palavrões e dos que praticam isso. Irmãos, eu nunca fui de palavrões, não. Mas existia uma questão que era sobre, como dizem o povo, né? Existe o ferver em pouca água e eu nem tinha água no copo, infelizmente. Então, irmãos, isso por vezes também leva o homem e a mulher a caminhos que não são bons para ele e muito menos para a salvação dele. As pessoas que se iram com facilidade. Irmãos, a pessoa que se ira com facilidade pode se destruir. Pode. Mas como eu estou falando, já não quero falar disso. Eu quero falar de estar ao pé de pessoas que iram com facilidade. Se você está sempre ao pé de uma pessoa que ira com facilidade, que fica nervoso fácil, você tem tendência também a ficar. Então, não fique perto dessas pessoas. Não fique perto. Aí, né? E se for o casal? Irmãos, se for o casal, tem que haver mudança e mudança radical. Tem que haver. Não pode continuar, não pode. Tem que continuar juntos. Sim, irmãos, não estou pregando o divórcio, pelo amor de Deus. Tem que continuar juntos. Mas tem que resolver essa questão. Irmãos, nós não podemos irar, irmão, com facilidade assim. Eu vejo pessoas que até tremem assim. Qualquer coisinha. Não, irmãos. Nós não podemos ser assim. Temos que ser tranquilos. Temos que ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. Temos que ter temperança, amados. Temos que ter temperança. Temos que ter tranquilidade no tratar com os nossos filhos. Não podemos irar, irmãos. Não. Então, meus queridos, já estou indo para outro assunto, mas é isso, irmãos. Quando é o casal, tem que haver um tratamento rápido. Rápido. Não é hoje, é começar já hoje. Olha, o pastor estava falando lá e nós vamos praticar isso hoje já. Vamos, como eu disse aqui já também, vamos engolir uns sapos aí um dos outros. Irmãos, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Eu tenho uma esposa maravilhosa, irmão, como vocês sabem, né? Tenho mesmo, irmãos, tenho mesmo. E me ensinou muitas coisas, me ensina muitas coisas. Me ensina muitas coisas. E as mulheres têm a chamada TPM. Tem, irmãos, tem. Mas quando você tem uma esposa que é fiel ao Senhor, ela é capaz de chegar a você e dizer: Hélio, estou falando a palavra da minha esposa, Hélio, não tente me entender neste momento que você não vai conseguir. Mas não há discussões, irmãos. Não há discussões, porque ela é uma serva do Senhor e fala a verdade e expõe a situação e nós ficamos bem pela graça do Senhor. Não há discussões. E isso eu posso dizer para os irmãos: faça dessa maneira. Minha irmã, faça dessa maneira. Meu irmão, aceite o que a sua mulher fala. Por favor, por favor. Então, indo já para um outro conselho aqui, que é o pastor Paulo Batistão aqui, que tem que estar aqui nessa área com vocês. Mas, irmãos, é um conselho. Façam isso que vai dar certo. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. 1 Coríntios 6, do 19 ao 10, é um texto muito complexo, mas eu quero falar aqui de 3 coisas aqui. Uma delas eu já até falei no início. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Essa classe aí, irmãos, se a pessoa insistir em ser isso, ele não vai herdar o reino de Deus. Mas como eu estou dizendo sobre ser solidário, eu pus aqui 3 coisas, que eu já disse, a questão dos adúlteros. Adúlteros, aqui, é claro, são pessoas que
um casal que se trai. Então, nós não podemos ser solidários com essa questão. Não podemos. Temos que aconselhar e não podemos ser solidários. Depois, a questão aqui que eu pus dos efeminados, dos homossexuais. Irmãos, não sou contra, que Deus conhece o meu coração. Mas nós não podemos nos associar e nem apoiar causa nenhuma que diz respeito à homossexualidade. Isso eu não tenho problema de falar. Nós, como cristãos, como leitores da palavra do Senhor Jesus, nós não podemos apoiar estas questões. E que fique bem claro, no meio nosso, são todos bem-vindos pelo nome poderoso do Senhor Jesus. Poderoso, Salvador, transformador e libertador. Mas nós não podemos aceitar tais práticas. Maldizentes. Ali não sei se diz maldizentes. Diz maldizentes. Irmãos, as pessoas que falam mal um do outro, nós não podemos aceitar. Irmãos, eu já falei aqui também. Uma vez um irmão veio falar de um pastor comigo, eu disse assim, a partir de agora eu vou contar tudo para ele. Ele, não, pelo amor de Deus. Ué, mas não está falando mal? Eu disse, não, já vou falar, daqui para frente eu conto tudo. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Então, meus irmãos, nós não podemos ser maldizentos, nós não podemos abrir a nossa boca para ficar falando mal um do outro. Vamos despejar bênção na vida dos nossos irmãos, não vamos ficar falando mal um do outro, não vamos acrescentar, o louvor pode subir. Não podemos ficar aqui, irmãos, naquela de que, olha, o meu irmão não presta, o meu irmão é isso. Não, irmãos. Se ele não está prestando para você, vá ter com ele, vai resolver a sua questão. Não seja maldizente. Por favor, irmãos, não seja maldizente. E voltando ao cerne da mensagem, não vamos associar a pessoas que são maldizentes. Se ele estiver falando mal do irmão com você, você diz logo, não, meu amado, não é assim. Não é assim. O meu irmão é uma bênção. Vamos ajudá-lo? Vamos ajudar para que ele seja transformado? E aí sim, Deus age, irmãos. Deus olha e fala assim, esse povo quer mudança. E vou ajudá-los a mudar. Então, não sejamos maldizentes. E, meus irmãos, a conclusão que eu quero ter é 2 Coríntios 2, do 14 ao 18. Eu não sei se é a versão que está aí. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Põe na versão NTLH, por favor, irmãos, para ficar mais claro ainda para nós. Irmãos, o poder de Deus tem que reinar no nosso meio. O poder de Deus é que faz todas as mudanças que nós queremos, irmãos. Porque, por vezes, nós queremos sim mudanças, mas nós não deixamos o poder de Deus agir no nosso meio. E quando nós deixamos o poder de Deus agir no nosso meio, agir no nosso coração, há transformação, há mudança, e nós passamos a caminhar juntos com alegria, sendo transformados pelo poder dessa palavra. Olha para vocês verem. Não se juntem com descrentes para trabalhar contra eles. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Vamos isso é a palavra do Senhor. Que relação pode haver entre o templo de Deus e o dos ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse, né? Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Irmãos, é isso que nós temos que viver. É isso que nós temos que procurar viver. E esse não estar com os descrentes, irmãos, volto a dizer, nós somos pregadores da palavra do Senhor. Nós somos missionários nessa terra. Nós não nos envergonhamos do evangelho do Senhor. Nós temos que seguir levando isso para as pessoas. Nós temos que continuar nessa nossa batalha de pregar a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer, irmãos, é a convivência com pessoas que vai te levar para o mau caminho. Uma expressão bem brasileira. Tenhamos cuidado. Vamos fugir
da aparência do mal. Vamos fugir de pessoas que nos desviam. Vamos procurar não deter no caminho dos pecadores, não viver com os escarnecedores. Vamos procurar, irmãos, ter jugo igual. Eu pensava também em questão da sociedade, irmãos. Não vamos ter sociedade com nada que não é de Cristo, irmãos. E eu pensava nos irmãos nossos aqui que têm negócios, não procure ter negócio com pessoas que não são cristãs. Eu pensava numa situação que eu conheço, não aqui. A pessoa tem sociedade com não cristão. E o cristão faz coisa errada dentro do negócio. E ele sabe. E o que ele faz? Solidariza. As coisas estão andando. Então, irmãos, cuidado. Nós somos do Senhor Jesus. Nós vivemos a realidade do Evangelho. Nós somos transformados pelo poder da palavra do Senhor. E nós queremos ir juntos morar no céu. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar um hino de louvor ao Senhor. Enquanto isso, irmãos, vamos glorificar. Vamos ficar de pé já. Enquanto isso, vamos glorificar o nome do Senhor. O Deus que transformou o nosso coração. O Deus que quer nos manter de pé. O Deus que quer nos ajudar. O Deus que quer nos... neste caminho, Ele está conosco. Este Deus, no caminho, Ele está conosco. Ele não nos abandonou. Ele está conosco. Vamos louvar o Senhor?